Abra a tua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Agora, de modo alternado, do versículo 8 até o versículo 20. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até o prisioneiro de Cristo Jesus. sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Bruno, leia até o final. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Obrigado, Bruno. Meus irmãos, nós terminamos o livro de Colossenses. E Colossenses foi a carta que foi escrita junto com a carta a Filemon. Paulo aproveitou que estavam indo mensageiros, ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos irmãos de Colossos e escreveu também a carta ao irmão Filemon, que tinha uma igreja na sua casa. E aí, então, tendo citado este caso em Colossenses, e nós ainda não tendo escolhido um outro livro para nós estudarmos, então eu optei por fazer estudo dessa carta bem pequena. É a menor carta que Paulo escreveu. É uma carta que muita gente acha até o seguinte: nem devia estar na Bíblia. Porque uma carta dessa vai estar na Bíblia? Não fala de nenhum assunto importante. Será que não? Meus irmãos, se vocês tivessem atinado, eu acredito que não, que às vezes a gente faz algumas escolhas e a igreja nem se apercebe. Os hinos que nós cantamos falava de quê? Está vendo? Mas quando o pastor escolhe os hinos, ele escolhe com propósito. Falava de arrependimento, falava de quebrantamento do coração,
falava de uma mudança de coração. E a carta que Paulo escreveu a Filemon, ela fala disso. Eu coloquei aqui como título, o perdão de quem também foi perdoado. Perdão está no centro do relacionamento com Deus. O perdão é algo que é exigido de nós. Só que o arrependimento, ele vem do próprio Deus. Ele vem de Deus para nós, para que nós reconhecemos o pecado, para que nós reconhecemos a nossa fraqueza e nós então peçamos perdão com a firme propósito de mudar de vida. Então, quando a gente vê esta carta, a gente vê falar de perdão, a gente vê falar aqui de substituição, aquilo que Cristo fez por nós. Paulo fala a mesma coisa aqui. Quando a gente vê aqui Paulo exigindo de Filemon, que Filemon recebesse Onésimo, ele está dizendo o seguinte: olha, se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta, eu não vou nem falar alguma coisa que você me deve a própria vida. Irmãos, um grande problema nosso é que nós valorizamos demais a vida material e nós valorizamos de menos a vida espiritual. É como se a vida espiritual assim não tivesse tanta prioridade. A gente acha que eu preciso trabalhar para conseguir o meu emprego, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso, tudo focado aqui. Mas quando você morre, o que você leva de diploma? Quando você morre, o que você leva de salário? Quando você morre, que bem que você leva com você? Aí você não investiu lá. Jesus, ele ensina que nós devemos investir, colocar o nosso coração no tesouro, juntar tesouro onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Então, o que Jesus diz que o mais importante para nós é a vida espiritual. Uma vez eu disse para uma pessoa que era psicóloga, citando aqui na igreja a respeito do valor do psicólogo e do pastor, e eu disse que o pastor tem mais importância do que o psicólogo. Essa pessoa se levantou, ficou brava comigo, como é que pode? O psicólogo estudou tanto tempo e agora quer dizer que o psicólogo tem menos valor do que o pastor? Veja, nós estamos falando de valor da alma e o valor do corpo, porque o psicólogo vai trabalhar com você aqui, ele não vai preparar você para os céus. E então eu dei a explicação, por que eu acho que o trabalho do pastor é mais importante? Porque o psicólogo prepara para que a pessoa viva bem na terra, e o pastor prepara a pessoa para que ela se prepare para ir para os céus. Então, se a vida aqui é passageira, 70, 80 anos, se passar disso é com muita dificuldade, depois a vida é eterna. Então, qual que tem mais valor? A vida pequenininha que você não leva nada, ou a vida eterna? Então, nós precisamos valorizar aquilo que é eterno, precisamos valorizar a nossa vida espiritual. Não estou dizendo que a gente deva desvalorizar a vida material, mas o que Paulo vai mostrar aqui, quando ele diz o seguinte: Onésimo te roubou dinheiro, põe essa dívida dele na minha conta, mas eu quero dizer uma coisa, você me deve até a tua vida. Veja, Paulo vai dizer o seguinte: o que eu fiz por você, o bem espiritual que eu dei para você, foi algo que é maior do que a tua própria vida. Você, meu filho na fé, uma pessoa que eu alcancei para o Evangelho, me deve a própria vida, porque o bem que eu te dei é algo muito maior. Então veja, essa carta, que algumas pessoas não queriam que nem estivesse no cânon, ela fala de algo grande. Mas aí Paulo vai dizer também que Filemon, ele deve perdoar alguém que fez mal a ele. Meus irmãos, o perdão é um remédio amargo. Não é fácil perdoar. Quem acha que é fácil perdoar? Porque perdoar é um ato de misericórdia. O perdão é um ato de misericórdia. Porque ninguém que ofendeu merece perdão. Toda pessoa que pecou, que errou, que ofendeu, que cometeu qualquer coisa contra o outro, fez conscientemente. A pessoa vai lá e conscientemente faz alguma coisa, erra, ou até inconsciente mesmo, se queira, e ele vai lá e erra e fere outra pessoa, ele feriu, ele não merece o perdão. Por quê? Ele poderia ter pensado mais, ele poderia ter repensado o seu modo de fazer, poderia ter levado em consideração a sua disposição de falar, mas ele não fez, então não merece perdão. E aí, quando você se dispõe a perdoar, você se dispõe a fazer algo que está
acima da capacidade humana, porque o ser humano não perdoa. O ser humano só perdoa quando ele entende que ele foi perdoado. Olha o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ai, que coisa difícil. Senhor, me perdoa do mesmo tanto que eu estou disposto a perdoar o meu irmão. Olha que coisa dura. Se eu não estou disposto a perdoar a Penha, como é que eu vou pedir perdão do Senhor? Mas quando eu entendo que Deus me perdoou de uma dívida enorme, como Jesus ele conta a história daquele homem que devia uma dívida enorme e foi perdoado, depois ele encontra uma pessoa que devia um valor mínimo para ele espanca, e depois ele volta para lá e é lançado nas trevas, porque o exemplo lá era o exemplo do sofrimento eterno. Então veja, o que Jesus quis mostrar lá é o que normalmente acontece. Eu fui perdoado de uma dívida enorme que eu nunca poderia pagar, mas se o seu Hélio me ofende, aí eu não perdoo. Ah, mas se Elisana falar alguma coisa que me fere, eu não perdoo. Ah, mas se o Rubem fizer alguma coisa, eu saio da igreja. Veja, nós somos muito duros com as pessoas e nós não levamos em consideração o quanto Deus foi longânimo, paciente, misericordioso, para que nós estivéssemos então na sua presença. O quanto ele teve que agir para poder nos receber. Pois é, Paulo, quando ele fala isso para Filemon, ele está ensinando o perdão na prática. Porque o perdão não é só você vir à igreja e ouvir falar de perdão, ô Senhor, me perdoa. Porque nós vamos colocar o perdão na prática quando nós tivermos que perdoar. Quando nós tivermos que aceitar uma pessoa que fez algo terrível contra nós. Aí a coisa pega. Aí que a gente vai ver que é difícil demais nós entendermos, e não apenas entendermos, nós colocarmos em prática aquilo que foi o perdão, colocar em prática o perdão com alguém que nos fez algo mal. Eu citei aqui no estudo passado, Onésimo, ele era um escravo. Só que quando a gente fala de escravo, a gente pensa no negro do Brasil. O negro foi tirado da África, era homem livre na África, ele foi capturado e trazido para o Brasil para ser vendido como animal de carga. E aqui foi tratado como se fosse um bicho. E era tratado, jogado lá para dormir sem colchão, sem nada, naquelas senzalas frias. E o sofrimento era enorme. Então, quando a gente pensa no escravo, a gente pensa nessa figura. Mas naquela época, escravo era diferente. Nós não estamos falando de escravos negros. Eram pessoas tão brancas como seus senhores. Mas era o seguinte, eu estou devendo um dinheiro para a Penha, aí eu faço assim, eu não tenho como pagar, diz, Penha, eu vou te servir durante tantos anos, e eu me torno escravo dela, e eu vou servir para que com o meu trabalho eu pague a minha dívida. Entendeu como é que era o escravo? Então, às vezes, um pai não podia trabalhar, mas ele tinha filhos, ele diz, então leva os meus filhos para trabalhar para você durante tanto tempo, e ele então vai ser o teu escravo. É uma espécie de um trabalhador sem salário, porque o salário era para o pagamento da dívida. E o que aconteceu com Onésimo? Que ele era escravo de Filemon. E possivelmente ele estava a serviço de Filemon, talvez fazendo negócios para Filemon, tendo viajado com uma certa quantidade de mercadoria, tendo vendido a mercadoria. O que parece ter acontecido é que Onésimo passou a mão no dinheiro. Em vez de voltar para a casa do seu senhor, ele vazou, foi parar em Roma. O que aconteceu lá em Roma a gente não sabe, mas do jeito que ele fez com o seu senhor, ele também pode ter feito algo errado em Roma e acabou preso. E olha como que Deus é misericordioso. Essa é uma outra mensagem que nós vimos aqui em Filemon, que Deus ele vai atrás dos seus, ele atrai os seus, ele prepara o caminho para que os seus escolhidos cheguem até ele. Então, se você não vai, Deus vai te arrastar, Ele vai te trazer. Há um ditado que diz que aquele que não vem por amor, vem pela dor. Deus ele vai fazer os caminhos acontecendo de maneira que tudo vai cercando para que as coisas aconteçam no momento certo. Eu me lembro quando era criança, eu brincava de ser pastor. A gente juntava a meninada lá e brincava de cultinho, mas culto de brincadeira. E eu era o pastor, então Deus estava me chamando para o pastorado.
Aí, quando eu cresci um pouco mais, eu falei, eu vou para o IBEL. Acabou que eu não fui para o IBEL, vim para cá. E aí, fiquei 10 anos aqui, fiz um monte de coisa, virei comerciante, aquela coisa toda, até que Deus, Ele me arrastou e me chamou de volta. Eu mudei para Lusiânia, e lá então trabalhei com um grupo de pessoas, a chama do trabalho, a chama do pastor que estava no coração reacendeu, e voltando para cá eu fiz um ano de um seminário da Assembleia de Deus aqui no PSUL. Mas eu vi que ali estava fraco, eu queria mais, eu queria algo que pudesse me dar, na minha mente, não era exatamente ser o pastor, mas eu queria me preparar melhor. E aí então, no outro ano, veja bem, Deus me leva para Lusiânia, lá eu trabalho numa igreja pequena, numa congregação, o ardor, né, aqueceu o coração, agora eu volto, preparo, fico um ano, no outro ano então abre o seminário de Brasília, presbiteriano aqui de Brasília. E aí então eu sou encaminhado para lá como seminarista e eu fico lá então esse tempo. Veja, quando eu vejo na história como que Deus permitiu, Deus não deixou que eu fosse no seminário lá no início, quando eu tinha só 17 anos, numa época onde eu me achava melhor do que os outros, porque eu nunca tinha cometido aqueles pecados que todo mundo faz. Eu era filho de pastor, tendo andado tudo certinho, e eu poderia me tornar um pastor, como eu conheço alguns, que se julgam superiores, melhores do que os outros, porque nunca cometeu certos pecados. Mas Deus, então, Ele permitiu que eu caísse, que Deus, então, agisse com misericórdia, para que eu olhar para a minha história e dizer, eu me envergonho dos pecados que eu cometi. Eu sei que eu sou um pecador que merecia condenação, mas Deus, Ele me trouxe para ser pastor, conhecendo a misericórdia dEle, para eu pregar a misericórdia. Então veja, Deus, Ele faz os caminhos, Ele guia a gente para que o propósito dEle se realize no momento certo que Ele quer. E foi isso que fez com Onésimo. Onésimo fugiu, roubou, andou, revirou e acabou preso aonde? Do lado de Paulo. E Paulo era um tagarela, um falador, um pregador que não tinha tramela na boca e falava o tempo todo. Se prendesse, ele cantava e ali gente convertia. Onde ele estava pregando. E aí então Onésimo acabou lá do lado dele. E ó, tome palavra, tome pregação. E aí então ele diz, Onésimo, meu filho, que gerei entre algemas. Ou seja, é um filho da cadeia. É um filho gerado na cadeia. É um filho que ouviu a palavra porque Deus o colocou lá. Veja, um companheiro de Paulo, que era Filemon, amigo de Paulo, que foi roubado por Onésimo, acaba preso na mesma cadeia, prega o evangelho que Filemon conhecia lá e ele acaba se convertendo. Se torna um companheiro de Paulo. Paulo agora está preso numa casa. A gente for ver lá em Atos, quando descreve a sua prisão, ele alugou uma casa, tinha um soldado romano que o acompanhava, mas ele recebia visitas. Era uma prisão tanto assim até que ele esperasse o julgamento. É como hoje, não tem aquela prisão assim, que você vai para casa, mas você não pode sair, não pode viajar porque você está esperando o julgamento. Então Paulo passou e foi servido. E Paulo fala isso para Filemon, dizendo, ele está aqui me servindo no teu lugar. Ele está aqui me servindo na cadeia, nessa prisão especial que eu estou aqui, eu estou tendo a companhia dele. E tem outros que também ajudam. Então veja, Deus guiou para que ele ouvisse o evangelho, para que voltasse e pudesse trabalhar junto com Filemon, agora não como um escravo, não como alguém que devesse alguma coisa, mas como alguém que agora pode ser irmãos. Um outro princípio muito importante que nós vimos aqui na carta ao Filemon é a importância da substituição. É o que a gente chama de justificação. Ontem no culto nós falamos a respeito disso, Paulo fala muito disso na sua carta aos Romanos. O que é ser justificado? Ser justificado é declarado justo. Onésimo era um devedor. Ele era um ladrão que roubou o seu senhor. Agora, quando Paulo manda ele de volta, diz, não cobre dele, cobre de mim. Foi isso que Cristo fez por nós. Esse é o princípio da justificação. O Pai não vai cobrar de mim, não vai cobrar de você. Ele já cobrou de Cristo. Foi isso que Paulo fez. Põe isso na minha conta.
Foi isso que Deus fez, ele imputou o pecado da raça humana em Jesus. E uma vez tendo imputado em Jesus, nós ficamos livres do nosso pecado, mas ainda éramos pecadores. Deus pegou e imputou a justiça de Cristo em nós. Agora nós não carregamos o peso do pecado, nós carregamos sobre nós o peso da justiça de Cristo, por isso somos tratados Deus como justo. Então vocês viram um monte de assuntos que a gente traz numa carta tão pequena, mas é interessante que esta carta, que foi escrita logo no início, numa caminhada de Paulo, uma carta tão pequena, com 335 palavras no grego, como ela foi escrita, uma carta que no quarto século a pessoa diz, não tem que ir para a Bíblia, não, no cânon, para não aparecer na Bíblia, porque essa carta é muito trivial, não fala de nada especial. Nós acabamos de ver aqui que fala, sim, de coisa especial. Mas os crentes nunca duvidaram, porque esta palavra, essa carta mostra claramente quem é o autor. Paulo diz, eu escrevi de próprio punho, olha aí, eu sou o autor. E Paulo diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Então Paulo diz, eu, o prisioneiro, escrevi. Então não há nenhuma dúvida de quem é o autor. Quando e onde a epístola de Filemon foi escrita? Foi escrita quando Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, já na sua prisão especial. Ele usa as expressões prisioneiro de Jesus, Onésimo que eu gerei entre as algemas, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho, Epáfras, prisioneiro comigo. Ou seja, Paulo não deixa dúvida de que foi quando ele estava preso. Também que essa carta ao Filemon, ela foi escrita na mesma época que as outras cartas que eu já citei, Colossenses e a carta aos Efésios. Isso fica evidente quando nós lemos que Onésimo fala de Tico, e os outros nomes são os mesmos nomes daqueles que estavam com ele. Definida então a realidade da prisão de Paulo, fala-se onde é que ele estava, Roma ou Éfeso? Porque Paulo também foi preso na cidade de Éfeso. E ele, quando ele cita lá, ele diz assim, em Éfeso que eu lutei contra feras. A prisão em Éfeso foi terrível. E Paulo fala da dificuldade de ter sido preso ali. E ele fala do seu desejo, diz, eu estou aqui, eu tenho certeza de que eu vou ser julgado, que eu vou ser liberado, e prepara aí, porque em breve eu estarei com vocês. Então, a esperança de Paulo é que aquela prisão em Roma, ela seria passageira como foi. E Paulo, então, ele é liberto, ele volta a fazer a sua segunda viagem missionária, e lá mais na frente ele é preso de novo. Eu citei aqui na mensagem que eu preguei no domingo, quando preguei a respeito de 2 Timóteo, quando Paulo escreve, ele já está preso pela segunda vez em Roma. A prisão é uma prisão insalubre, úmida, fria, e ali então só se sair de lá morto ou então cheio de lepra, porque a lepra era uma doença que pegava muito ali. Então Paulo, quando ele escreve, ele diz assim, eu já estou pronto para ser oferecido por libação. Eu estou pronto para morrer. Não era o caso dessa carta, que é um pouco diferente. Olha, quem é o destinatário da carta a Filemon? O destinatário é Filemon, a carta é clara. Paulo, eu escrevo para você, Filemon. Qual é o objetivo dessa carta? É defender um acusado. É interessante que Filemon, ele é marido de Áfia. Eu conheço a Afra, lá na Minote, muita gente conhece, né, seu Hélio? Você deve se lembrar da Afra, mas isso aqui é a Áfia. E a Áfia foi citado na carta aos Colossenses, quando fala dela, da Áfia e da igreja na sua casa. Aqui a gente vê Filemon falando da igreja na sua casa, você e a irmã Áfia. Então é um casal que possivelmente era líder na igreja que estava na sua casa. E é interessante que quando essa carta é escrita, ela é enviada e manda que se leia a carta, que ela fala que é escrita para vós. Não é uma carta pessoal para Filemon pegar e guardar. Mas quando essa carta foi lida na frente de todo mundo, foi uma certa pressão para que Filemon agisse como Paulo estava querendo. Ou seja, espera aí, você é o pastor da igreja e Paulo está pedindo para você perdoar Onésimo, você não vai perdoar? É difícil às vezes agir como pastor.
Eu estava conversando com o Levi, com o seu Hélio. Hoje eu fui provado nisso, e uma pessoa queria que eu pagasse uma certidão, porque ela errou, eu ofereci os documentos e a pessoa errou, e queria que eu pagasse novamente pelo erro dela, e eu fiquei bravo, e me deu vontade de falar um monte de coisa, aí eu digo, não, não posso. Eu sei quem eu sou um pastor, e eu sei quem eu represento. Mas eu saí de lá tão vermelho, porque eu não coloquei para fora, que parece que eu tinha pintado a cara de vermelho, a minha pressão foi lá para cima. Então a gente tem que aprender a agir, não somente dizer que age. É nessas horas que a gente tem que colocar em prática. E o que aconteceu aqui com Filemon foi exatamente isso. Paulo pediu que essa carta fosse lida na igreja que estava na casa dele. Para quê? Porque agora Paulo esperava que Filemon agisse, que ele não somente ouvisse, mas que colocasse em prática e colocasse então e perdoasse essa pessoa. Veja, que Paulo pede a Filemon que receba Onésimo não como escravo, mas como irmão. Como assim? Veja, meus irmãos, que este é um outro princípio muito importante demonstrado aqui na carta a Filemon. O princípio da igualdade. Há aqui uma igualdade de pessoas. Deus, ele trata igualmente. Não vamos aqui, que é um erro muito grande, de achar que dizer que Deus trata igualmente o homem e a mulher, dando à mulher, por exemplo, o cargo de pastora. Isso não é bíblico. Não vemos isso na Bíblia em lugar nenhum. Mas Deus trata igualmente, trata como pessoa igualmente o homem e a mulher. Paulo, quando fala, diz, olha, o homem não é superior à mulher, porque o homem veio da mulher. Mas a mulher não é superior ao homem, porque a mulher veio do homem. Ou seja, diante de Deus são iguais. Mas quando você vê as exigências de Deus em relação à mulher, é diferente. Diz, marido, ame a sua esposa, se for preciso, dê a vida por ela. Mas aí quando fala para a mulher, mulher, respeite o marido. Ué, mas não tem que dar a vida por ela? Não, porque é o homem que protege. É o homem que tem que ir lá e sacrificar se necessário. Então Deus, ele coloca o peso da proteção, do sustento, do cuidado na mão do homem, mas não deixa a mulher que ela use a sua fragilidade, que ela use a sua sensibilidade para tocar o coração do marido, para convencer o marido do erro, para influenciar o marido para que ele seja transformado. Então aqui, quando nós vimos a questão da igualdade de gênero, não é que é o mesmo gênero, não é que não tem gênero. Aqui, quando a gente vê aqui, ao falar da igreja, do marido e da mulher, não diz, ó, só a igreja que está na tua casa, mas a igreja que está na tua casa e da casa da tua mulher. A primeira carta fala da casa da mulher, aqui fala da casa do marido, porque na realidade é a casa dos dois, não é não? Então pronto, aqui está falando da casa onde eles eram líderes. E agora então, a gente vê aqui mostrar que não existe escravo diante de Deus e nem patrão. Não importa se o seu Hélio tenha 100 empregados. Diante de Deus ele é uma pessoa. E cada empregado é uma pessoa. Porque tem muita gente que acha que só vai ter valor se tiver dinheiro. Só vai ter valor se tiver algo expressivo para poder oferecer, para poder mostrar. E não é isso que a palavra ensina. Porque diante de Deus, o que nos dá valor é o fato de Cristo ter morrido por nós. O fato de Deus nos ter feito a sua imagem e semelhança. Quando a gente vê lá em Gênesis, logo depois do dilúvio, quando fala lá da lei a respeito de matar, diz, se alguém matar o outro vai morrer. Por quê? Porque matou alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então o que te dá valor, Elisana, é o fato de você ter sido feita por Deus a imagem e semelhança dele. E é o que me dá valor. Por isso que eu não posso pisar no Rubem, não posso pisar em ninguém, e nem eles podem pisar em mim, porque ao destratar a criatura, eu vou estar destratando o Criador. Ao desfazer da imagem, eu não estou desfazendo da imagem de uma pessoa, mas da imagem daquele que criou a sua imagem e semelhança. Então é isso que nós vimos. Então veja, o propósito então dessa epístola é incentivar o perdão, mostrar a igualdade de gêneros, do valor que Deus dá a homem e mulher, igualdade social, que Deus ele trata igualmente o patrão e o empregado. Por isso que a Bíblia diz, olha, você que é patrão, você que é senhor, não se orgulhe,
porque todo senhor tem um senhor acima dele. Então, diante de Deus é tudo igual. Se tem alguém que está acima dele. O tema dessa carta seria então o perdão, e as características dessa carta é o relacionamento íntimo do qual um amigo pode exigir do outro. Irmãos, não existe nada pior do que família, mas não existe nada melhor do que família. Família, a gente se reúne e daqui a pouco a gente está brigando, não é assim? A gente reúne, está tudo muito bom, aí o dia vai passando e aí daqui a pouco, aí no final do dia normalmente já tem a cunhada que brigou com a outra, a sogra que brigou com a nora, normalmente tem alguma coisa. Família tem muito disso, mas não existe nada melhor do que a família. Porque quando a gente está com um problema financeiro, a gente procura quem primeiro? Procura a família. Quando a gente tem um problema no rim e precisa de trocar, a gente precisa de quem? A gente vai atrás da família. E é muito triste não ter família. Quando a gente vê alguém dizer assim, eu não quero ter filho, eu fico preocupado. Ou que tem um filho só, e o filho nunca vai ter oportunidade de saber o que é ter um sobrinho, o que é ter um irmão para poder dividir as coisas. Isso pode gerar um egoísmo da parte dele, porque nunca teve que dividir, uma série de outras coisas. Mas, quando a gente vê esta carta falando de relacionamento, de um relacionamento íntimo tão grande, que a pessoa se sente tão íntimo de poder falar palavras, de fazer exigências. Outro dia nós estivemos na casa do seu Hélio, e quando acabou lá, eu peguei uma sacola, enchi de bolachinha e trouxe para casa, né? Assim, pastor, o senhor teve coragem? Eu não teria coragem de fazer isso na casa de ninguém. Eu não teria coragem de fazer aquela brincadeira que eu trazer, porque eu trouxe mesmo, não foi brincadeira não, porque a bolacheira é gostosa. Mas eu nunca teria condições, coragem de fazer o que eu fiz lá, viu, Penha? Na casa de ninguém. Por quê? Porque eu tenho o seu Hélio não só como um membro da igreja, mas que eu tenho ele como amigo, é alguém que nós estamos unidos de coração, então se eu precisar falar qualquer coisa para ele, eu vou falar. Se eu precisar abrir o coração, eu vou abrir o coração, e isso é necessário. Nós devemos na igreja fazer amizades íntimas, nós devemos fazer dos irmãos íntimos. Tiago vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Isso é intimidade, de eu poder chegar e contar, abrir o meu coração, estou sendo fraco nessa e nessa área, me ajuda, e o outro vai sentar comigo e vai me exortar como a Bíblia manda, vai me avisar do erro, vai cobrar de mim, porque é amigo. Então a carta de Paulo a Filemão fala dessa amizade, dessa intimidade de poder cobrar do outro coisas que não se cobraria de ninguém, de falar coisas que não falaria com ninguém. E quando um amigo chega e joga na tua cara, você não podia fazer isso, porque você é isso, você vai olhar, mas por que você está se metendo na minha vida? Porque eu sou teu irmão. E o irmão se mete na vida do outro. O irmão quer o melhor para o outro. O irmão avisa do erro do outro. O irmão não deixa o outro caminhar perdido, ele vai lá avisar. Então, irmãos, tudo isso a gente vê nessa carta. Como disse, teve gente que achou que não era importante manter essa carta na Bíblia. No entanto, ela foi mantida, porque ela não somente traz um assunto, ela traz vários assuntos que tratam de tema que é importante. Então, que a carta de Paulo, escrita a Filemão, falando do perdão que ele deveria dar a Onésimo, que se aplique à nossa vida também, que quando nós tivermos alguma questão, mesmo que seja dura de alguém que nos roubou, que nós entendamos que a dívida nossa, que foi perdoada por Deus, ela vale muito mais que a nossa própria vida, que nós devemos exercitar o perdão, porque nós fomos perdoados. Então, por isso, o perdão de quem foi perdoado por Deus. Filemão tinha que perdoar. Por quê? Porque Deus já tinha perdoado. Então, que essa mensagem fique gravada no nosso coração, que nós possamos, então, colocar em prática tudo isso que aprendemos, para que nós sejamos cristãos que, de fato, sejamos sal e sejamos luz, porque as pessoas nos observam. E quando nós agimos de coração duro, quando nós não perdoamos, quando nós somos pessoas intratáveis, nós vamos perceber que essa informação sobre nós passa para os outros. As pessoas vão ver e vão dizer, que crente é você? Eu vi o jeito que você tratou aquela pessoa. Então, nunca esqueça quem você é e quem você representa. Amém?